Eu espero que o som esteja saindo de boa, porque tá chovendo bem forte. Já deu uma diminuída agora, mas tá dando uns trovões ainda. Então eu tô confiando muito que a redução de ruído desse microfone tá fazendo o trabalho dela e vocês estejam ouvindo só minha voz e nada mais do que isso. Dito tudo isso, senhores, temos mais uma notícia quentinha saindo do forno da pré-temporada da Fórmula 1, um dos fornos mais quentes de todo o ano, porque se durante toda a temporada a gente tem várias notícias que vão saindo, né? Ah, aconteceu uma coisa, uma atualização nova de tal equipe, essa equipe encontrou uma performance e tal. Nenhuma das notícias trazem mais assunto, mais polêmicas, mais temas quentes, mais coisas para conversar do que as notícias da pré-temporada. E a gente tem agora uma que saiu do The Race, que, como eu digo pra vocês aqui sempre, é o site, na minha visão, e acredito que na visão da maioria dos produtores de conteúdo, e não só dos produtores de conteúdo, de jornalistas em geral, do universo da Fórmula 1, é o site mais confiável, assim, em questão de informações. Eles nunca publicam algo de que eles não têm uma certa confiança de que possa ser verdade. Eles não publicam alguma coisa de que eles não tenham uma confiança de que tem um fundo de verdade. Pode ser que eles não acertem, mas eles também nunca afirmam. Eles sempre deixam claro que são informações que eles conseguiram de contatos de fontes. Então, o The Race, sempre que vocês verem o selo do The Race, de preferência não acreditem só no que uma página aleatória do Instagram falou, como esse caos todo que tá rolando por conta da F1 TV, né? Um monte de gente falando, ah não, tá confirmado ali, a Band fechou um contrato com a F1 TV pra ir o Sérgio Maurício e a Mariana Becker narrar lá. Gente do céu. É uma página de Twitter que falou isso. Uma página de Twitter que não tem credibilidade nenhuma, que não, assim, inventou já um monte de informação que não se concretizou, e depois fica retweetando um monte de coisa que não tem nada a ver, e daí um monte de gente fica pegando essa página de Twitter completamente aleatória, bandista sincero, que não tem uma credibilidade de lugar nenhum, nenhum grande portal republicou, nenhum grande portal conseguiu uma informação dessas, mas o bandista sincero no Twitter conseguiu essa informação. Então, cuidado onde vocês pegam a informação. Chequem a fonte. Vão nos sites ver. Você não precisa também ficar lendo todas as matérias. Então, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas procurem se inteirar da fonte sempre. Pra vocês não ficarem caindo em algumas besteiras. Eu não tô falando necessariamente de vocês que estão vendo esse vídeo. Mas, tipo, quando vocês verem uma notícia, verem alguma coisa, procurem saber de onde ela vem. E agora a gente vai comentar uma notícia do The Race, em que eles trazem que a Honda pode ter alguns problemas para 2026, e essa é uma notícia muito interessante, porque implica muitas coisas. Eu vou ler aqui para vocês, vou traduzindo ao vivo, já que os pontos da matéria estão escritos em inglês, mas eu quero discutir com vocês o que isso pode significar, e assim, principalmente para esse projeto, toda a expectativa que a gente tem com a Aston Martin, Alonso, Honda, né, e o investimento que eles fazem. Basicamente, existem algumas razões para acreditar que a Honda seja um disappointment em 2026, né? Não é desapontamento, né? Eu acho que tem uma tradução melhor do que desapontamento, mas minha cabeça não tá funcionando agora. Segundo alguns rumores, a Honda está relutante em gastar grandes quantidades de dinheiro nesse projeto, enquanto a Lawrence Stroll e a Aston Martin estão financiando isso, estão cobrindo esses gastos, então, né, em cima do que a Honda não quer financiar necessariamente, porque, principalmente, é que tem alguns motivos do porquê isso está acontecendo, que é o fato de que, além de a Honda ter saído atrás de Mercedes e Red Bull na questão da brecha do regulamento, que foi descoberto, né, pela Mercedes e pela Red Bull, a questão do compressor ali, da compressão do cilindro, de que quando... Porque assim, existe um cilindro ali que tem uma compressão máxima de 16/1, só que a medição é feita quando o motor está frio. Então, quando o motor está na pista, está correndo, essas duas equipes, a Mercedes e a Red Bull, teriam encontrado uma forma de usar alguns metais ali para se aquecerem e aumentar a compressão, né? Eles iam se aquecer, metal quando aquece expande, e isso ajudaria a aumentar a compressão desse cilindro, que ajudaria a aumentar a potência do motor. E daí, quando o carro para ver a medição, o motor esfria e, por consequência, o metal deixa de expandir, esfria, deixa de expandir, e o cilindro volta à medição correta de 16/1. A Honda, assim como outras, né, assim como a própria Ferrari, não teriam descoberto essa brecha no regulamento, e a FIA já teria autorizado essas duas equipes a usarem. E agora, as outras 3 montadoras, como que são a Ferrari, Honda e Audi, teriam que correr atrás para tentar descobrir e conseguir adaptar os seus motores para essa brecha ao longo da temporada. Só que existem outros 2 problemas em relação à Honda. O outro é, a Honda tem algum problema de que seria a pior equipe na questão de baterias, estaria atrás de
todas as outras fornecedoras de motor na questão de bateria, no carregamento de bateria e na utilização de bateria. Então seria o pior motor nessa questão de bateria. E, principalmente, o que mais preocupa é a Honda pode estar atrás não só nisso, mas em muitos outros fatores. Por quê? A Honda anunciou inicialmente uma saída da Fórmula 1 lá em 2021, só que eventualmente, com a parceria da Aston Martin, eles falaram que iam ficar e voltar a produzir motores para 2026. O problema é, quando eles tiveram o primeiro anúncio, aquele desligamento da Fórmula 1 em 2021, eles pegaram vários engenheiros da equipe que estavam focados em projetar o motor, no projeto do motor, e colocaram em outras áreas. Tiraram esse projeto e falaram, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo ali agora, você vai fazer isso aqui agora. Tiraram um monte de gente da unidade de desenvolvimento do motor da Fórmula 1. O que significa que, quando eles aceitaram voltar, né, com esse projeto com a Aston Martin para 2026, eles não pegaram uma evolução direta daquele motor que eles estavam fazendo desde 2021. Porque muitas das pessoas trabalhando no motor não fizeram parte de todo esse processo evolutivo. Então muita gente está tendo que reaprender e muita gente está tendo que fazer as coisas do zero. Muitas partes do motor estão tendo que ser feitas do zero, porque não são eles que fizeram mais, né? A Red Bull assumiu a construção do motor da Honda. Depois que a Honda sai, eles continuam ajudando a Red Bull e daí a Red Bull assume, tanto que eles correram com o motor Red Bull Powertrain. Claro que teve auxílio da Honda e muita coisa, mas a Red Bull foi quem assumiu essa brincadeira toda. E agora o motor vai ser Red Bull. Então, com parceria da Ford, claro. Então, a Honda teria que voltar atrás e recomeçar o seu projeto de motor, o que deixaria eles também muito atrás, e isso explicaria estarem tão atrás em questões como a da bateria. Então, isso abre uma grande preocupação, uma preocupação gigantesca em alguns fatores. O primeiro deles é a questão da própria Aston Martin. A Aston Martin, hoje, por conta do Lawrence Stroll, é uma das equipes mais ricas da F1. É uma das equipes que tem maior capacidade de aporte financeiro da Fórmula 1. E nada parece que dá certo para eles. Tudo que a Aston Martin investe e projeta não dá certo. A Aston Martin, hoje, ela tem uma das fábricas mais tops da Fórmula 1. Eles construíram uma nova fábrica com túnel de vento próprio, com equipamentos novos, uma fábrica gigantesca lá em Silverstone. Eles têm uma das fábricas mais modernas de todo o grid da Fórmula 1. Eles têm simplesmente o Adrian Newey, um dos maiores projetistas da história, que pode produzir um carro foda. Ele realmente ainda tem essa capacidade, apesar de ter assumido agora a chefia da equipe, o que ainda gera algumas questões, né? Eu ainda acho que é uma boa ideia, porque se tem alguém que entende como esse carro vai funcionar, ele que ficou trabalhando o ano inteiro nesse carro, no carro de 2026, ele passou 2025 inteiro focado no carro de 2026, então, se tem alguém que entende esse carro é ele, se tem alguém para chefiar esse projeto, seria ele. Mas o grande problema é, se o motor for muito ruim, for tão atrás quanto supostamente está sendo, como disse aqui o The Race, isso coloca em xeque completamente, porque não adianta nada você ter, ali você projetar, vamos dizer, o melhor chassi, o melhor assoalho, o melhor todo o resto, se o seu motor é ruim, se o seu motor tá muito atrás do resto. Um grande exemplo disso é a própria Renault, porque apesar de os carros não serem também a mil maravilhas, o motor Renault era muito ruim. O motor Renault era muito fraco, em comparação ao resto. E a Renault sempre ficava nesse morre na praia, sempre vai e não vai. Sabe, tinha algumas corridas que salvavam, mas o carro nunca ia, porque o motor era muito atrás, o motor era muito mais fraco que o resto. E faz uma grande diferença você estar muito atrás. No regulamento atual, no regulamento de 2026, existem alguns mecanismos para caso se você estiver atrás, né, das outras fornecedoras, você pode ativar algumas cláusulas que permitem você gastar mais no teto de gastos para consertar o seu motor, para evoluir ele. E isso vai ser avaliado ao longo de 3 períodos durante a temporada. As corridas 1 a 6, as corridas 7 a 12 e a corrida 13 a 18, se eu não estiver enganado. São os períodos que vão ser avaliados, então assim, avalia as 6 primeiras corridas ali, fala, porra, realmente, o motor Honda tá uma merda, nas próximas 6 corridas vocês vão ser isentos nessa quantidade de milhões de dólares para trabalhar no seu motor. Então tem esses mecanismos, mas supostamente a Honda vai nascer muito atrás. E cara, além disso ser claramente um problema, porque a gente tá falando de uma equipe que investe pra caramba e simplesmente não sai do lugar, de certa forma isso é um reflexo do que é a Aston Martin. Porque eles contratam ali o maior projetista da história da Fórmula 1. Investem uma trilhardalhada de dinheiro para construir uma fábrica nova, com equipamentos de ponta. Tudo isso para você ter o Stroll ainda como piloto, sabe? Eu acho que isso é um grande resumo mesmo do que é a Aston Martin. Eu não desejo mal de nenhum piloto, de nenhuma equipe. Muito pelo contrário, eu sempre deixo isso claro, sabe? Mas
O fato da Aston Martin sempre se vender como essa equipe que tá investindo uma tonelada de dinheiro, quer vencer, quer se transformar numa equipe campeã, fez a parceria exclusiva com a Honda, trouxe o Adrian Newey, investiu tudo que investiu, mas vocês continuam apostando em Lance Stroll como seu piloto, sabe? Mostra que lá no fundo talvez não seja uma necessária ambição, e sim mais um desejo maior do Lawrence Stroll de ver seu filho ganhar. Tipo, eu acho que isso é muito maior dele do que a ambição de ser campeão. É muito maior o desejo de só, tipo, dele e do filho dele ali, dos Strolls, de tentarem vencer, de fazer tudo que eles puderem pro Stroll vencer. Nem que seja uma corrida. Acima do que é de fato vencer. Acima do que de fato você precisa pra evoluir na Fórmula 1. E eles podem contratar, eles podem ter o dinheiro que for, eles podem contratar o melhor de tudo. Enquanto talvez a ambição deles não estiver no lugar certo, a Aston Martin vai ser isso aí. Fechou a parceria e agora está dando tudo errado, porque talvez eles não tenham enxergado nisso. Eles não tenham se preparado, eles não tenham visto com mais detalhes esses problemas que poderiam aparecer. Quem sofre com tudo isso, no final das contas, é o coitado Fernando Alonso, que fica preso no meio desse bolo que é a Aston Martin. Mais uma decisão de carreira ali que prometia muita coisa e até entregou no começo com um carro bom. A Aston Martin provou que sabe fazer carro bom. Isso é evidente, 2023 lá, né, principalmente. Eles já provaram que sabe fazer carro bom. Mas tudo que acontece nessa equipe parece que vai pro caminho errado. E eu acho que, de certa forma, a ambição da equipe não está apontada para a direção correta. Se o Lance Stroll quer ou não continuar na Fórmula 1, aí, tipo, nunca vamos saber a verdade. De fato. A gente já teve rumor falando que ele quer, falando rumor que ele não quer, que ele só tá lá porque o pai tá brigando. Isso aí não tem como a gente saber de fato. O fato é que, o que a gente pode tirar daqui de verdade, é que o Lawrence Stroll claramente não tá colocando as ambições no lugar certo. Eu acho que essa situação toda com a Honda é mais um resumo disso. E, como eu disse, quem paga o pato por toda essa situação é o Fernando Alonso, que mais uma vez é colocado numa posição ali de estar numa equipe que promete pra ele uma coisa e não vai entregar isso. E por mais que ele tenha feito jogo político, por mais que ele tenha sido amiguinho do Stroll, falado bem do Stroll, quando chegou lá falou que o Stroll tinha material para ser campeão do mundo, ele sabe no fundo que não. E ele sabe no fundo que a grande aposta era de que todos os investimentos da Aston Martin dessem certo. E um investimento crucial, que era a questão do motor, parece que não tá dando certo. Se não der, o Alonso já falou, né, que tudo depende de como for o carro de 2026 para decidir se ele continua na Fórmula 1. Mas pode ser que, mesmo ainda pilotando muito bem com a idade avançada, tudo dê errado de novo para o Alonso e a gente veja ele se aposentar no final do ano na categoria. Mas é basicamente isso que eu penso sobre toda essa situação, sobre a matéria do The Race. Eu quero saber sua opinião como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer. Sempre quero saber a sua opinião. No mais é isso, estamos de volta com os vídeos de manhãzinha aqui no Fred Girnos, né? Eu tinha parado de postar enquanto eu arrumava algumas coisas aqui na minha mesa, eu tava reorganizando algumas coisas e felizmente eu estou podendo voltar a gravar no horário habitual e postar no horário habitual também. Então é isso, quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.